A cena irrompe em meio a um campo de batalha caótico. Um golem de pedra imponente bate no chão com força implacável, enquanto um guerreiro solitário, com um escudo, luta desesperadamente para conter o monstro. No entanto, apesar da intensidade do confronto, esta luta se desenrola em uma mera masmorra de baixo nível, conhecida como Margol. De repente, o guerreiro leva um golpe esmagador diretamente no rosto. Alguém atrás dele aconselha a parar de absorver golpes de frente e, em vez disso, desviar os ataques para o lado. Naquele momento, um grupo aliado se junta, sinalizando que é hora de um ataque coordenado. Um guerreiro ataca ferozmente, enquanto o resto da equipe ataca o golem de todos os ângulos. Provocado pelo ataque, o golem libera um poder vermelho brilhante. O pequeno portador do escudo avisa a todos que a criatura entrou em fúria berserker. Ele instrui a equipe a ficar perto dele para proteção. Os magos começam a lançar feitiços e um usando um boné grita para a figura desatenta no fundo para fornecer mana, já que ele está ficando sem. Aquele indivíduo desatento é Han Jun, um caçador típico de nível baixo com a rara habilidade de transferir mana para aliados. Sua expressão vaga e habilidade nada impressionante o marcam imediatamente como nosso improvável protagonista. Não apenas ele possui uma habilidade fraca, mas ele deve realizar um ritual prolongado apenas para canalizar mana nas costas de alguém. O golem avança mais uma vez. Desta vez, Han Jun transfere mana com sucesso para seu camarada, capacitando o amigo para liberar magia que rapidamente derruba o golem. Embora a dificuldade da masmorra seja baixa, todos parecem completamente exaustos do fundo. Então esse cara corpulento se aproxima de Han Jun e friamente diz a ele que, já que ele mal contribuiu para o ataque, ele poderia muito bem cuidar da limpeza do resto da área. O grupo começa a questionar por que alguém com uma habilidade de cura danificada é relegado ao papel de suporte de mana. Uma pessoa vestida de laranja explica que tecnicamente o garoto é classificado como um atacante, mas ele possui apenas uma única habilidade que gera mana, e é quase infinita. Para ser honesto, essa habilidade é muito poderosa. Mesmo que o próprio garoto seja fraco, o outro cara está definitivamente pensando a mesma coisa. No entanto, ele esclarece que neste mundo os magos também podem sugar mana de sacerdotes, então a habilidade não é particularmente única. O cara usando o boné acrescenta que isso explica porque o garoto inútil nem sequer atingiu o nível 30. Depois de 5 anos, enquanto isso ele tem estado ocupado balançando uma picareta em algumas pedras. Han Jun internamente observa como esses idiotas falam deliberadamente alto apenas para garantir que ele ouça cada palavra, não importa o que digam. Ele se recusa a desistir. A cena então muda para a imponente sede da grande guilda Sage, apoiando as mãos firmemente na mesa. O protagonista exige uma explicação para o porquê de eles estarem repentinamente tentando transferi-lo para o departamento de produção. O homem idoso responde lamentavelmente, informando Han Jun que ninguém restante na empresa pode igualar sua habilidade durante as caçadas. Vamos encarar. Você não pode esperar se dar bem como um caçador profissional no nível 29, não quando seu único movimento é gerar mana. Han Jun tenta provar seu imenso valor, destacando seu suprimento de mana virtualmente ilimitado, e o fato de que ele está prestes a atingir o nível 30, um marco significativo. No entanto, seu oponente rebate apontando que a maioria dos magos e curandeiros já possui habilidades para absorver mana. Como resultado, as contribuições de Han Jun não são consideradas particularmente impactantes ou essenciais. Alguma pergunta sobre como atingir o nível 30 faria diferença. O homem ajusta seus óculos e declara que a liderança já tomou sua decisão, implicando que Han Jun deve apenas aceitar lá. Naquele momento, Han Jun compreende totalmente a gravidade da situação. Rejeitar esse veredicto quase certamente resultaria em sua expulsão da guilda. Mais tarde, sentado silenciosamente em um banco, Han Jun não consegue se livrar das palavras de despedida do homem ecoando em sua mente. Lamentavelmente, eles não veem potencial nele. Lá está ele desanimado, se perguntando como ele de repente se viu sem emprego, sem qualquer aviso. A verdade é que a maioria das pessoas acredita erroneamente que sua habilidade envolve meramente absorver mana e passar. Lupar aliados, na realidade, é mais matizado, embora ele nunca tenha revelado toda a extensão de sua habilidade para ninguém. Enquanto ele segura uma peça de joalheria conhecida como júri do proprietário, um prompt aparece repentinamente em sua tela. Perguntando se ele quer copiar o item usando Ctrl+C, ele clica em sim.
e um breve flash de luz sinaliza o sucesso da ação. Instantaneamente, a peça original de joalheria é duplicada e aparece em sua mão. Isso mesmo. A habilidade de Han Jun é essencialmente funcionalidade de copiar e colar. Ele copia um item e então o cola. Pense nisso como ter um Windows, como comando dentro do jogo. Mas há uma pegadinha. Qualquer item que ele copia desaparece instantaneamente no momento em que sai de sua posse. Esta limitação o impede de replicar equipamentos poderosos e ficar ridiculamente rico, como alguns outros jogadores. Para piorar a situação, duplicar até mesmo sua modesta adaga exige que ele alcance o nível 90. Então, o que ele está fazendo para ajudar os outros agora? Ele duplica sua própria mana, mantém o original intacto e entrega a cópia para os outros, porque ele retém o original. Seu suprimento nunca se esgota. Ele experimentou copiar outras habilidades anteriormente, mas cada uma vinha com condições ultrajantes que as tornavam impraticáveis. Tudo o que ele realmente deseja é ganhar alguns níveis extras. Só isso, uma vez que ele consiga, sua vida finalmente se transformará. O verdadeiro divisor de águas será quando ele puder começar a copiar equipamentos. Isso abre um nível totalmente novo de potencial, então um alerta de notícias aparece em seu telefone. A espada longa dos dragões Kalisha acaba de chegar ao Japão. Este item é excepcionalmente raro e incrivelmente poderoso. Usá-lo aumenta imediatamente seu nível em 200. Eu experimentei muitos RPGs, mas nunca encontrei algo tão ridiculamente quebrado. A única ressalva é que você deve estar pelo menos no nível 30 para empunhá-la. Ele imediatamente se imagina segurando aquela espada. Se ele pudesse apenas duplicá-la uma vez e manter a cópia para sempre, ele subiria para o nível 230 em um instante. O problema é que a espada acabou de chegar ao Japão e sua durabilidade é extremamente limitada, permitindo que ela sobreviva apenas a mais algumas caçadas. Como resultado, em vez de ser usada, ela é exibida para mostrar. Em teoria, isso apresenta sua oportunidade perfeita para copiar. Lá, seu objetivo desesperado é alcançar o nível 30 dentro de uma semana. Nada menos desbloqueará sua chance de usar aquela espada. Vários dias se passam e agora não faço ideia da identidade desta criatura. Ela se assemelha a alguns morcegos voadores, ou talvez mosquitos, gigantes sugadores de sangue. Espere. 6 pernas significam que provavelmente são aranhas. Honestamente, porém, não entendo por que chamei essas coisas de sugadores de sangue, com bocas cheias de dentes. Eles são simplesmente mortais. Esta masmorra não está registrada e não tem reconhecimento oficial da guilda. Um cara de cabelo loiro olha por cima do ombro pedindo mana ao grupo. Nosso querido Han Jun está ali mesmo fazendo exatamente o que ele faz de melhor. Graças a ele, o homem lança um enorme feitiço de fogo que envolve tudo em chamas. Enquanto isso, nosso azarado Azarão apenas senta ali, sobrecarregado pela diferença entre eles. Ele lança um olhar furtivo para sua tela de estatísticas, silenciosamente esperando ter subido de nível. De repente, outro homem aparece atrás dele e diz para ele parar de olhar para as telas. Nada vai mudar apenas olhando. Han Jun se desculpa admitindo que se distraiu um pouco. O homem então o avisa que se ele continuar vagando, ele deverá uma taxa de espectador por ficar perto da masmorra, o que provavelmente significaria comprar uma rodada de cervejas. Depois da corrida, pelo menos esse cara é tranquilo. Mas isso infelizmente significa que ele está fadado a morrer em breve. O nome dele é Akia. Vamos ver quanto tempo ele dura nesta história. Apesar de ser uma masmorra não registrada, Han Jun sente um vislumbre de esperança aqui. Ele realmente tem uma chance de subir de nível. Eles avançam, mergulhando mais fundo na caverna. De repente, um membro da equipe para e sinaliza para todos se prepararem. Eles estão prestes a entrar no covil da rainha, espreitando por trás de um pilar. Lá está ela, uma besta colossal aninhada entre incontáveis ovos. O nome dela é Alexa. Um spawn de nível 80. Eita, definitivamente alguns níveis acima das capacidades atuais do nosso herói. Ele já está convencido de que o menor toque de uma daquelas pernas o reduzirá a mero vapor. Um deles pergunta por que Han Jun parece aterrorizado. Ele não deveria lutar? Claro, a aranha parece lenta, mas você tem que ficar atento. Se você ficar preso em sua teia, ficará imobilizado até que ela o devore vivo. Também é aconselhável evitar os ovos. Aquelas criaturinhas agressivas podem eclodir a qualquer momento. Então o cara loiro repreende o líder, dizendo para ele parar de simplificar as coisas.
como se Han-Jun fosse um turista desavisado. Então Han-Jun apenas fica em silêncio, quietamente fazendo o que ele faz de melhor. Nada acontece até Blonde, em um acesso de frustração, avança furiosamente. Ele chuta uma pedra violentamente na teia da aranha. Imediatamente a rainha acorda e avança para dar uma mordida mortal. O tanque se joga na frente do ataque, gritando que eles estão condenados agora. Tudo graças a esta empregada imprudente, mas o cara é uma potência. Ele bloqueia o ataque e até corta uma das pernas da aranha. Ele ordena que todos se espalhem e se afastem dos ovos. Todo o grupo lança um ataque feroz de todos os ângulos. Espadas mergulham diretamente em sua boca escancarada. Enquanto isso, nosso cara se esconde atrás de um pilar, admirado que eles estejam realmente mantendo sua posição contra um chefe de nível 80. De repente, a aranha gira e aponta sua traseira para o grupo. O tanque grita para todos se protegerem atrás dos pilares, mas o tolo loiro já está carregando outra bola de fogo, gabando-se de quantas vezes eles a derrotaram. E descartando qualquer medo, ele libera seu feitiço enviando bombas de teia se espalhando por toda parte. Os projéteis explosivos batem violentamente contra as paredes da caverna. Seu feitiço de fogo se choca contra o alvo, mas não causa nenhum dano. Continua gritando sobre seu orgulho, insistindo que não abandonará este ataque. Nosso protagonista tenta urgentemente avisar Lo, mas já é tarde demais. O homem continua lançando feitiços implacavelmente. O tanque, usando uma bandana, grita para ele parar antes que os ovos eclodam. Han-Jun percebe que a situação é desesperadora. Todos os ovos começam a rachar simultaneamente. O tanque tenta expressar um aviso, mas ele foi atingido com força e bateu no chão. E então Guan irrompe, gritando que inimigos estão atacando de todas as direções. Teias disparam de todos os ângulos, prendendo todos, fixando-os no chão e envolvendo pilares e arredores. Por favor, que a loira seja a primeira baixa depois dessa imprudente gafe. E com certeza ele grita desesperadamente antes de ser esmagado. Enquanto isso, Han-Jun está preso contra um pilar, assistindo impotente seu amigo ser despedaçado. Façam suas apostas. Opção 1. Ele sobe de nível no último momento, copia uma habilidade e vira o jogo. Opção 2. Uma poderosa heroína estonteante aparece para salvá-lo. Opção 3. Ele morre tolamente. E a história termina aqui. Depois que a aranha termina de destruir seu aliado, ela ataca Han-Jun, cortando a teia e arremessando-o pela sala. Sangue jorra de todos os orifícios de seu rosto enquanto ele cambaleia. Naquele momento, o sistema o solicita a confirmar se ele quer colar a habilidade que copiou. Com um sorriso astuto, ele admite que sua habilidade não é tão inútil quanto parecia. A maioria das coisas desaparece ao copiar e colar, mas ele não se perde. É por isso que ele sempre cria um clone de backup antes de entrar em qualquer masmorra. Muito parecido com um videogame. Quando ele morre, ele responde instantaneamente em um local diferente, enquanto seu corpo anterior desaparece. Frustrantemente. Fiz 56 apostas, e nenhuma delas valeu a pena. Acontece que a cópia que ele cria está realmente contida dentro dele, tornando-o uma espécie de clone ambulante. Então, cada vez que ele morre, ele simplesmente responde. Ele morre novamente e imediatamente volta à vida mais uma vez. Agora, ele está caído atrás do pilar, maltratado e quebrado, incapaz de morrer, mas preso, sem como escapar. E seus olhos capturam um dos caras ainda preso na teia pegajosa. É o líder do grupo que todos esperávamos que perecesse, implorando desesperadamente por ajuda, mas Han-Jun sabe que não há esperança de resgatar aquele homem. Enquanto isso, o chefe causa estragos, destruindo tudo. Han-Jun decide arriscar e agir. Ele está furioso com a ideia de que depois de todo esse esforço, ele pode morrer sem acertar um único golpe. Assim que o chefe ataca, Han-Jun ataca sua perna, desviando com sucesso o ataque naquele momento preciso. Ele ganha pontos de experiência ao acertar um golpe sólido. Finalmente, ele sobe de nível. Assim que percebe a notificação, Ban! O chefe desfere um golpe esmagador diretamente em seu peito. Mais uma vez ele responde instantaneamente, tendo feito o backup de si mesmo e copiado para a existência novamente. O problema, no entanto, é que seus ataques ainda não têm absolutamente nenhum efeito sobre esse chefe. Nosso astuto lutador está prestes a fazer um movimento direto de Ray Zero. Não importa quantas vezes ele deva perecer, um dia ele está determinado a derrotar este monstro. A criatura ataca novamente e Han-Jun avança silenciosamente.
Jurando que arranhão por arranhão, ele sairá vitorioso após 3 dias implacáveis, suportando inúmeras mortes e a destruição da maioria das armas de seus companheiros de equipe. Han John ficou significativamente mais forte. Enquanto isso, a Rainha-Aranha parece espancada e desgastada. Ela permanece incapaz de se recuperar de qualquer um dos ferimentos que ele infligiu. Ela lança outra saraivada de teias. Desta vez, no entanto, ele se esquiva habilmente. Já tendo se adaptado à velocidade de seus ataques, ela o ataca novamente. Mas ele salta. Escalando sua perna para ascender rapidamente em direção à sua cabeça, ele grita implacavelmente: apenas morra de uma vez. Ele crava sua espada direto em seu cérebro, mas a lâmina se estilhaça instantaneamente. Quebrando como um galho frágil, ela o joga para longe, batendo-o com força contra o chão, e solta um rugido feroz. Assim que ela se prepara para morder, teias de aranha racham por todo o seu corpo, sua saúde cai para zero e ela explode em fragmentos. Han Jun está imóvel, completamente exausto. Depois de tantas mortes, sua mente parece uma pasta. Então uma cascata de notificações de aumento de nível inunda sua tela com um toque alegre. Ele recebe a recompensa por derrotar a lendária Rainha Aranha, nosso maravilhoso herói. Finalmente decide verificar seu amigo depois de ficar longe por 3 dias inteiros. Mas assim que ele começa a sair, algo cai bem ao lado dele. Ele olha para cima e imediatamente pensa: absolutamente não, saia daqui, suas aranhas albinas assustadoras. Ele grita. O problema é que ele está desarmado e o homem ao lado dele está completamente incapacitado. Ele se recusa a abandonar seu camarada para morrer sozinho. Flashback de 2 horas antes em uma ponte em Tóquio. Dentro de um carro, um soldado de nível 112 chamado Moore Grant pergunta a uma garota chamada Eris quantas vezes ela visitou o Japão. Eris, uma maga de nível 131, responde que esta é sua segunda visita. Moore pergunta se o Japão é sua terra natal, Monk. Ele dispensa a pergunta dizendo que é irrelevante. Ela está aqui para um propósito. Há algo que ela pretende localizar dentro de uma das masmorras do Japão. Moore Grant comenta que seria fantástico se ela conseguisse localizar. No entanto, ela o adverte para não se envolver muito em seus assuntos, avisando que ele poderia acabar machucado. Naquele momento, um anúncio soa pelo interfone. O caminhão está agora cruzando a Rainbow Bridge Dungeon, também conhecida como Rainbow Gate. Independentemente do nome, é um arco, íris, uma ponte e uma masmorra. Entrelaçados, os sistemas elétricos serão desativados por 5 minutos devido à interferência de ondas eletromagnéticas. Aparentemente, uma masmorra fica sob a ponte, e o homem estava ansioso para investigar. Lá nas proximidades, dentro de um escritório, um caçador de nível 20 e um chamado Shinoda Satoru. Admitidamente ainda, um novato resmunga sobre como sua atribuição atual é entediante. Seu amigo sentado ao lado dele sugere que provavelmente é porque ele só conseguiu o emprego por meio de contatos. A verdade seja dita. Sem algum tipo de networking, entrar em um lugar como este seria impossível. De repente, uma criatura gosmenta esbarra na perna de Shinoda Satoru. Ele se abaixa para pegá-la, comentando que esta é bem fofa, definitivamente mais atraente do que as gosmas assustadoras geralmente encontradas dentro de masmorras. Curioso. Ele pergunta ao companheiro se é comum essas pequenas criaturas vagarem do lado de fora. Seu amigo confirma, mas seu tom nervoso trai algum desconforto. De repente, algo atinge com força as costas de Shinoda Satoru. Ele gira, e apenas pela sombra iminente, fica claro que um ogro enorme está prestes a esmagá-lo até virar polpa. Fim de jogo para este cara de volta ao momento presente. Nosso confiável Han Jun sobreviveu mais uma vez, graças ao seu Troll C característico, estratégia Troll Quinto. Ele agora está mirando no nível 50, o marco em que o jogo normalmente se torna mais fácil. Melhores grupos de masmorra se tornam disponíveis, levando a grupos mais fortes, saques aprimorados e mais pontos de experiência. Ele foi animado por um otimismo recém-descoberto, convencido de que seu momento de se destacar finalmente havia chegado. De repente, uma multidão passou correndo por ele com pressa urgente. Eles gritaram ferozmente, exigindo que ele se afastasse imediatamente. Perplexo, ele lutou para compreender por que todos estavam se dispersando freneticamente como pássaros em pânico. Na vanguarda, uma voz questionou se eles deveriam prosseguir antes que as guildas principais chegassem. Ao que outra respondeu que era necessário porque a espada lendária estava sendo trazida.
Graham recebeu a notícia, algumas boas, outras ruins. Uma espada havia surgido nas proximidades, mas uma masmorra tinha acabado de aparecer naquela vizinhança. No topo da sede da associação, várias aeronaves estavam sendo preparadas para implantação imediata. Os caçadores pareciam estar focados principalmente em salvaguardar a espada longa lendária. Reconhecendo seu imenso valor, então alguém se adiantou, afirmando que todos deveriam seguir sua liderança, já que ela era a comandante designada, a mulher mais direta e decisiva presente. Declarou que a prioridade máxima da associação era eliminar monstros e evacuar civis. Enquanto embarcava no navio, ela enfatizou que todos os outros assuntos poderiam esperar até depois. Naquele momento, uma voz do fundo gritou ansiosa para se juntar à missão. Nana ignorou a interrupção e ordenou que todos embarcassem imediatamente. Naturalmente, era Han-Jun implorando para acompanhá-los. Ele explicou que estava na guilda há 5 anos e conhecia muitos membros. Embora admitisse que não era particularmente forte, ele estava determinado a ajudar a salvar civis. Ela o encarou com uma expressão perplexa, provavelmente questionando o que este alto indivíduo depreciativo poderia possivelmente contribuir. Han-Jun então lançou um apelo apaixonado, insistindo que toda ajuda era fundamental para preservar vidas. Nana está claramente mais ansiosa para partir do que para se envolver em debate. Ela simplesmente suspira e o deixa tagarelar. Antes que ele perceba, Bam já entrou. Ela casualmente menciona que o viu. Ele uma vez resgatou um júnior no ninho de aranha. Implicando que ele é uma pessoa genuinamente altruísta, ele responde educadamente com agradecimentos, mas em sua mente ele reflete que seu único motivo para salvar aquele garoto foi ganho pessoal. Assim como agora ele está aqui unicamente pelo tesouro. Os outros caçadores começam a questionar. Não estabilizamos a masmorra da Ponte do Arco, Íris, 3 semanas atrás, por que está entrando em erupção novamente? Nana ignora suas preocupações, explicando que tais ocorrências são bastante rotineiras. É precisamente por isso que eles devem sempre permanecer vigilantes e preparados. Seu papel é garantir que o evento catastrófico de 15 anos atrás nunca mais aconteça. 2 flashbacks, gratidão a Han-Jun naquela época. Vários portões de masmorra explodiram simultaneamente. Não havia caçadores suficientes em todo o mundo para lidar com a crise. Criaturas monstruosas vagavam sem restrição em meio àquele caos. A mãe de Han-Jun tragicamente se tornou uma vítima, esmagada sob um carro, mas naquele dia fatídico, Han-Jun também encontrou um ser transcendente, algo de outro mundo, que foi quando ele ganhou seu poder ou maldição, permanece incerto qual. A voz misteriosa apenas proferiu 20 anos. Deixando-o intrigado quanto ao seu significado, se indica a duração da habilidade, sua vida útil ou algo totalmente diferente. No entanto, ele sabe que uma marca em seu pescoço conta esse tempo implacavelmente. Ele está convencido de que essa entidade apareceu unicamente por causa do grande desastre. Talvez a marca dura como vidro seja uma contagem regressiva anunciando a chegada da próxima calamidade. Se isso for preciso, ele tem 5 anos restantes, 5 anos, para se desenvolver no caçador mais formidável que ele pode se tornar. De volta à ponte, uma explosão força os portões a se abrirem. Rasgando-os completamente, os carros estão arremessando o ar como mísseis em meio à devastação generalizada no chão. Os caçadores estão sobrecarregados. Simplesmente não há o suficiente deles para salvaguardar os civis. Um pequeno goblin ataca para esfaquear uma criança, mas a criança revida com um golpe de espada preciso no abdômen. Assim como outro goblin se aproxima sorrateiramente por trás, alguém intercepta e fatia-o no ar com um golpe rápido. Espera. Estes 2 realmente sobreviveram ao furioso orc de antes. Eles são muito mais resistentes do que parecem à primeira vista. O homem avisa o garoto rico e arrogante para se concentrar na próxima vez, deixando claro que não arriscará salvá-lo novamente, aparentemente quando o orc estava prestes a esmagá-los. Ele protegeu o garoto, tirando-o do perigo. Shinoda Satoru, visivelmente emocionado, reflete sobre o quão perto eles chegaram do desastre. Este homem já me salvou 2 vezes. Ele pensa enquanto pergunta sobre reforços. O homem responde que algo parece errado, mas a ajuda deve estar chegando em breve. Por enquanto, a jogada mais inteligente é atravessar a ponte e juntar forças com o reforço, sem heroísmo solo até que eles cheguem.
Enquanto isso, um urso enorme golpeia implacavelmente um caminhão. Esta besta é um monstro de nível 190. Imponente e formidável atrás do urso, Moore-Grant pergunta ansiosamente se o caminhão pode resistir ao ataque, enquanto Iris garante a ele para não se preocupar, pois ela está implantando suas capacidades defensivas máximas. Mesmo uma criatura de nível 400 teria dificuldade em romper tão facilmente. Todos olham para o céu enquanto navios das forças do Grande Sábio se aproximam. Espera, não, os navios não são do Grande Sábio. Moore-Grant grita perguntando a Eagle se ele está monitorando a situação. Acontece que o que eles estão realmente testemunhando é a chegada de um dragão colossal chamado Keizanana. Avisa a todos para se prepararem para o impacto que se aproxima. A besta carrega um ataque devastador, reunindo energia ferozmente, explosão estrondosa, bate diretamente no navio, sacudindo-o violentamente. Toda a ponte se estilhaça e começa a desmoronar. Espera, onde exatamente estão os navios da guilda? A julgar pela vista, eles pairam acima da cabeça do dragão. Ou talvez não, honestamente, é confuso. Um momento estamos na ponte. No seguinte, estamos de volta ao navio. A besta lança outra bola de fogo, desta vez atingindo o navio inequivocamente, e mergulhando tudo no caos. Pessoas saltam do ar, mergulhando em combate em pleno voo. Nana já pousou firmemente no chão abaixo. Um oficial anuncia que a associação está assumindo o controle. Todos parecem confiantes, mas realisticamente esses personagens estão transbordando de personagem secundário, vibrações de morte. Enquanto isso, Nana pergunta sobre um caçador em particular. Então, Han-Jun, às vezes seu nome coreano é usado, às vezes seu japonês, é confuso. Mas Nana parece certa de que esse cara não vai cair aqui. Ela então lança um feitiço de fogo infernal que estranhamente se assemelha à água. Mas, no entanto, atinge o chefe bem no centro. De volta a Han-Jun, ele está no ar balançando habilmente em um fio de teia de aranha preso a um poste de luz, como um Homem-Aranha decididamente nerd. Enquanto todos os outros estão caindo para a esquerda e para a direita, este cara permanece preocupado em replicar. A lendária espada do dragão, os esquadrões da associação avançam. Avançando pela ponte, a tensão aumenta entre eles. Enquanto expressam preocupações sobre o quão perigosa é esta missão, ninguém quer enfrentar Keza, mas continua sendo a rota mais rápida para selar o portão. Enquanto isso, Han-Jun passeia casualmente em meio a um campo de batalha repleto de restos triturados de monstros. Essas criaturas não eram particularmente poderosas por conta própria. O verdadeiro perigo com os lobos reside em seu implacável comportamento de matilha. Próximo dali, Shinoda Satoru corta os inimigos com feroz determinação, gritando no topo de seus pulmões. No entanto, seu camarada de antes sofreu uma mordida na costela e está lutando para se segurar. Han-Jun rapidamente examina o campo de batalha, avaliando as sombrias circunstâncias. Ele conclui decisivamente que não é problema dele. Há questões mais urgentes exigindo sua atenção. O grande lutador que havia resgatado o companheiro ferido grita para Han-Jun recuar, avisando que a sobrevivência aqui é impossível sem um caçador de alto nível. Nesse momento, uma pata colossal cai no chão próximo. Uma matilha inteira emerge, lobos da lua, apesar de serem apenas nível 15. Seu número esmagador os torna uma ameaça mortal. Shinoda Satoru pode não ser o herói principal aqui, mas a bravura do cara é inegável. Ele grita que se seu veterano se machucou protegendo-o, então ele voluntariamente dará sua vida em troca. Naquele momento, Han-Jun se lembra da vez em que salvou um líder de equipe na aranha. Masmorra e lá vai ele de novo, pronto para pular de cabeça no perigo. Um lobo ataca diretamente Han-Jun, mandíbulas bem abertas, aparentemente prestes a prendê-lo. Espera, eu pensei que Han-Jun ia vir ao resgate. Mas em vez disso, o jovem gira e decapita o lobo sem esforço. Outro lobo ataca por trás. Mais uma vez, o garoto mantém sua posição e se defende do atacante. Parece que Han-Jun realmente não está ansioso para intervir. Então, um terceiro lobo ataca a nuca do jovem. Finalmente, o protagonista chega e ataca o lobo no ar com uma poderosa investida de ombro. Vamos lá. Han-Jun talvez traga uma arma adequada da próxima vez. Sim, ele verifica urgentemente se o jovem lutador está bem. O garoto afirma que está. Mas ele exorta Han-Jun a dar uma olhada ao redor e ver a situação por si mesmo. Apesar disso, o grande número de criaturas que infestam a área permanece esmagador. O garoto avisa Han-Jun que ele deve fugir imediatamente.
Mesmo que esses monstros sejam de baixo nível, seus números estão além do que eles podem lidar. Han-Jun simplesmente sorri e declara que este é um cenário ideal, feito sob medida para sua habilidade. Nesse ponto, o garoto, que agora se sente mais como o irmão mais novo de Han-Jun, parece totalmente perplexo. Han-Jun pega um item de seu inventário, mencionando sua frustração anterior por não conseguir vendê-lo, mas agora ele está ansioso para experimentar e ver como ele sinergiza com suas habilidades. De repente, os lobos saltam para atacar. Sidoro solta um grito aterrorizado quando o pânico se instala. Naquele momento, Han-Jun ativa uma combinação, usando um troll mais a habilidade V, liberando a técnica massiva de teia de aranha que ele havia copiado habilmente do chefe. Instantaneamente, os lobos ficam presos, sufocando e debatendo-se violentamente enquanto colidem uns com os outros. Eles acabam emaranhados em uma massa caótica, como macarrão emaranhado em uma almôndega. Em segundos, uma pilha imponente de monstros imobilizados se forma, enquanto Han-Jun fica calmamente por perto, subindo de nível com inegável confiança. Assim como ele previu, uma habilidade de imobilização diária se mostra excepcionalmente eficaz contra inimigos em enxame. Enquanto isso, Sitoru está ali atordoado, silenciosamente se perguntando quem é esse indivíduo impressionante. Ele pergunta se Han-Jun é afiliado à Associação de Caçadores. E Han-Jun, não mentindo totalmente, afirma já que eles estiveram no mesmo helicóptero. O homem ferido humildemente pede que Han-Jun carregue Sitoru para a segurança, para impedi-lo de morrer, mas é claro que Sitoru se recusa, insistindo que não abandonará seu sênior sob nenhuma circunstância. Observando essa lealdade inabalável, Han-Jun é atingido por sua disposição de se sacrificar um pelo outro, algo que ele admite que não faria por ninguém. Ligeiramente comovido, ele abre seu inventário, pega uma poção e entrega aos dois homens. Ele explica que, embora não restaure totalmente a capacidade do homem ferido de lutar, pelo menos o impedirá de morrer. O homem ferido olha para ele incredulamente, como se dissesse que essa poção custa uma fortuna. Han-Jun simplesmente responde: "Eu quero ver você sair daqui. Leve seu sênior com você. Sedaru está claramente apaixonado agora. Este garoto está perdidamente apaixonado." Ele fica emocionado agradecendo a Han-Jun e se apresentando como Kang Seong. Nota para mim mesmo: manter novos nomes coreanos como esses em coreano, mantendo os nomes mais antigos em japonês. Han-Jun não mostra interesse e simplesmente começa a ir embora. Mas então ele para abruptamente e pergunta: "Você viu algum dos caçadores internacionais por perto?" Ele sabe que são eles que estão de posse daquela espada lendária. Enquanto isso, de volta à cena, o urso enorme se aproxima constantemente do caminhão. Earth o confronta casualmente, adormecendo a besta sem esforço, sem suar. Moore Grant admira seu extenso arsenal de habilidades não letais. De repente, um projétil voa em direção a eles. Ele reage instantaneamente, cortando o projétil no ar com precisão. Ele murmura que era inevitável que alguém tentasse roubar a espada. Em meio ao caos, a expressão de Iris muda instantaneamente, sentindo o perigo. Um grupo mascarado se aproxima, avisando que, como ele é perspicaz o suficiente para notar, ele poderia muito bem entregar a espada agora. Antes que Moore Grant possa responder, eles lançam seu ataque. Moore Grant aumenta sua defesa, gritando que eles não são presas fáceis. Há uma razão pela qual eles foram encarregados de proteger a espada. Ele ordena que Ares recue, mas avança ele mesmo. É claro que Ares o avisa, como se todos já esperassem sua morte iminente. Ele de repente congela no meio do ataque, cai de joelhos, tossindo violentamente sangue, completamente perplexo. Ele luta para compreender o que acabou de acontecer. Iris revela que eles usaram uma poção que bloqueia a absorção de mana, significando que qualquer tentativa de usar a habilidade seria fatal. O líder mascarado os elogia, elogiando sua recusa em subestimar seus oponentes. Iris comenta que recorrer a itens proibidos pela associação sugere um profundo desespero. Um círculo mágico se acende em seu dedo, enquanto ela avisa que as coisas estão prestes a ficar extremamente desconfortáveis. O inimigo zomba dela como uma maga monolítica, lançando uma bola de fogo em sua direção. Seu ataque imprudente se mostra fatal. Em um segundo, 30% de sua cabeça e ombros são obliterados. Ele instantaneamente cai no chão, nocauteado. O chefe inimigo avança, com a intenção de pegar a espada. Enquanto isso, seu grupo está sendo rapidamente dizimado. Inimigos são jogados da ponte e despedaçados sem piedade. O comandante mascarado de repente percebe que algo está errado.
Ares não matou o monstro. Ela apenas o subjugou, colocando-o para dormir. Não tendo outra opção, o chefe foge, deixando seus companheiros de equipe sem vida no chão. E Morgrant imediatamente compreende a situação. Eles percebem que não há chance de adormecer o chefe novamente. Iris confirma que sua mana está esgotada, e que todas as suas ações anteriores simplesmente suprimiram as habilidades do chefe. Morgrant murmura que, fiel à sua crença, um dia ela pagaria o preço por se recusar a usar a violência. Ela sorri suavemente e responde que isso pode ser verdade, mas que ele não terá esse destino. Com um rugido poderoso, ela avança, ativando uma onda final heróica de força. O homem grita desesperadamente, implorando para que ela pare. Ele continua atacando diretamente o urso sem hesitação. Claramente, o veneno antimatéria ainda estava furioso dentro dela. Enquanto ela tossia sangue implacavelmente, apesar de seu ímpeto para frente, ela foi incapaz de absorver qualquer energia. De repente, o monstro saltou para a frente, com o objetivo de atingi-la com uma pata colossal. Naquele preciso momento, alguém interveio executando uma manobra perfeita de controle mais V. Ah, cara, justamente quando eu estava ansioso para descobrir o que aconteceria, o próximo capítulo terminou abruptamente ali mesmo. Eu esperava que ele repusesse o mana dela para que ela pudesse embalar a fera de volta ao sono. Mas em vez disso, ele envolveu o chefe em um enorme casulo semelhante a uma teia. Então ele bateu com ele no chão. Que droga, cara, essa sua habilidade é insanamente apelona. A fera parecia uma múmia totalmente embrulhada agora. Mais uma vez, Han-Jun, seu amigo, ficou completamente maravilhado. Ele cobriu nosso cara de elogios, declarando-o incrível. Han-Jun pretende evacuar os dois rapidamente, mas provou ser mais complicado do que o esperado. Ele perguntou se eles estavam bem, e se eles eram afiliados à associação. Ares pareceu confusa, talvez incapaz de compreender sua língua. Morgrant levantou-se abruptamente e perguntou imediatamente se Han-Jun tinha vindo roubar a espada. Han-Jun, o notório rei das mentiras, garantiu-lhes que estava ali para proteger a espada. Naturalmente, eles estavam relutantes em confiar em um estranho imediatamente após serem emboscados. Examinando a cena, Han-Jun finalmente compreendeu o que havia acontecido com aqueles que haviam perseguido a espada. E sim, escapar dessa provação sem ser feito em pedaços seria nada menos que um milagre. Então Shinoda Satoru pegou seu registro de caçador e questionou por que os socorristas estavam sendo tratados como criminosos. Han-Jun sentiu uma onda de excitação. Finalmente esse garoto estava se mostrando genuinamente útil. O momento não poderia ter sido mais perfeito. Han-Jun pegou 2 poções de mana, entregou-as, exortando-os a beber imediatamente. Era claro que a condição deles estava se deteriorando. Aquelas poções custaram inúmeras incursões em masmorras, mas Han-Jun estava disposto a apostar tudo para avançar em direção à espada. Sem alternativas, os dois aceitaram as poções relutantemente. Após uma breve pausa cheia de hesitação, ele finalmente concordou. Enquanto isso, Ares mantinha o olhar fixo intensamente no chefe. Mais naves da Aliança voavam pelo céu acima deles. Eventualmente, as guildas restantes começaram a chegar ao local. O lutador corpulento comentou que, por enquanto, eles estavam mantendo sua posição. No entanto, os recém-chegados ainda teriam que enfrentar o chefe que se aproximava. Enquanto ela corria pelas costas do monstro, ela gritou que o chefe estava prestes a fazer a transição para a fase 3 com a chegada de todas as outras guildas. A prioridade máxima mudou para evacuar todos os civis para a segurança. De repente, alguém perguntou quando ele finalmente estaria livre. Para perseguir seus próprios desejos, um homem tatuado com óculos chamou Nana casualmente. Ele disse: "Quanto tempo, tenho certeza que sou Sakiyama Shinoda Satoru, mago negro nível 503. Esse cara definitivamente tinha um talento para o dramático. Nana, a doce e inocente, se perguntou por que ele estava aqui. Ele apenas encolheu os ombros e respondeu: "Não é óbvio." Ela o avisou para não prosseguir, mas era tarde demais. Um enorme círculo mágico já havia se materializado sob ele. Mesmo enquanto tomava forma, ela implorou desesperadamente para que ele não prosseguisse com o feitiço, temendo que se falhasse em matar o chefe, as coisas estariam prestes a tomar um rumo drástico para o pior. O homem zombou, explicando que sua tendência a se preocupar com assuntos triviais a impediria de avançar. Enquanto isso, ele planejava derrotar a criatura sozinho e reivindicar uma dúzia de itens raros. De repente, uma explosão de raio negro irrompeu.
envolvendo o chefe em um turbilhão, tempestade de energia flamejante que o arrastou para o céu. Nana gritou urgentemente, exortando todos a fugir imediatamente, sem aviso. O chão sob eles começou a desmoronar. A ponte cedeu mais uma vez, enviando tudo em queda livre em direção ao abismo abaixo. Han-Jun apareceu de repente usando uma expressão inocente. Pelo menos ele havia sobrevivido. O que já era alguma coisa, ele até usou sua habilidade de teia para resgatar os 4 companheiros que quase haviam caído. Mas no momento em que ele subiu até Ban, ele se encontrou cara a cara com as enormes mandíbulas do chefe. Ele questionou se a criatura estava morta ou se alguém já a havia capturado. Naquele momento, Masato apareceu e comentou que para um caçador de baixo nível, Han-Jun já havia realizado muito. Ao ver o emblema em seu peito, Han-Jun reconheceu instantaneamente Masato como um membro da Future Guild, uma das 3 principais guildas da nação. Mostrando notável coragem, Renjin até questionou Masato sobre por que ele não estava ajudando na evacuação de civis. Eu esperava totalmente que Masato respondesse bruscamente, pensando algo como quem você pensa que é. Novato. Em vez disso, Masato explicou calmamente que os civis já haviam sido evacuados. Enquanto isso, Kiwashi apareceu mal consciente. Sua condição grave, ele caminhou até a teia de aranha. Genuinamente impressionado, admitindo que não esperava que fosse utilizada dessa forma, de repente, todas as teias de Han-Jun começaram a desaparecer. No mesmo momento em que o chefe parecido com um urso foi impiedosamente despedaçado, naturalmente Han-Jun estava aterrorizado. Afinal, tudo que Masato fez foi estalar o dedo. Mas já que Han-Jun foi quem conseguiu imobilizá-lo, ele começa a subir de nível em um ritmo surpreendente. Além disso, ele recebe uma recompensa por ter derrotado o urso. Masato ouve os sinos de subida de nível e pergunta se Han-Jun foi quem conteve a fera. Surpreso que Han-Jun tenha conseguido, Masato nunca esperou que ele fosse o único a se desculpar por roubar a morte. Ele casualmente deixa cair uma garra no chão, dizendo que Han-Jun pode ficar com ela. Afinal, roubar não faz parte de suas responsabilidades. Han-Jun está prestes a responder quando Banana aparece de repente chamando seu nome. Ela está visivelmente aliviada e alegre, simplesmente feliz por ele ainda estar vivo. Percebendo a familiaridade deles, Masato deduz que Han-Jun deve ser afiliado à associação, e a cada momento sua opinião sobre o garoto diminui ainda mais. Nana pergunta se algo aconteceu e Han-Jun simplesmente ignora, dizendo que agora nada de importante. Então ela pede ajuda para mover a criatura, deixando-o perplexo. Não seria mais fácil simplesmente matá-la. Ela explica que uma vez que o chefe entra na fase 2, ele ficará incontrolavelmente enfurecido, devastando sem parar, o que é pior. Dado o seu tamanho enorme, poderia até mesmo desencadear uma fase 3. Isso essencialmente significaria destruição total em toda a cidade. Enquanto Han-Jun processa essa informação, seu olhar permanece fixo na fera. De repente, o olho do monstro se abre, fixando-se neles com foco inabalável. Nana está aterrorizada, mas Masato está emocionado, exclamando que finalmente está prestes a receber uma recompensa maior. Estranhamente, Nana se vira e expressa a confiança de que Han-Jun sobreviverá ao encontro. Enquanto isso, Masato, apelidado de 4 Olhos, descarta essa ideia, afirmando que Han-Jun está condenado e exorta todos a se concentrarem no chefe. Sem hesitação, ambos se lançam contra a fera, enquanto Nana grita para Han-Jun fugir. Han-Jun pega um chifre do chão, admitindo que não tinha intenção de usá-lo. No entanto, ele percebe que deve assumir o controle de caixa antes que aqueles dois tenham a chance, com licença. Mas meus amigos de repente ficaram muito mais ousados. Citaru, sempre o apoiador entusiasmado, reaparece perguntando por que ele voltou. Enquanto isso, Ares mantém um olhar atento sobre a teia ao redor. Quando Han-Jun confidencia a ela que precisa de um favor, a gravidade da situação fica clara. Kurishi está prestes a atingir a fase 3, e ao fazê-lo, desencadeará um ataque devastador em Ares que poderia destruir tudo. Se tiver sucesso, inúmeras vidas serão perdidas e a espada também desaparecerá. Para evitar essa catástrofe, ele precisa pegar a espada emprestada temporariamente. Para derrotar o chefe e impedir a destruição, ele garante que devolverá a espada imediatamente após o uso, e somente depois de ter feito uma cópia dela, apesar de suas inúmeras explicações. Ares permanece não convencida, insistindo que é um pedido impossível, o caminhão não pode ser aberto, porque requer uma enorme quantidade de mana.
No momento, ele simplesmente não tem o mana necessário para fazer. Lu, Murgrant sente algo. Ares não recusou categoricamente. Ele disse que era impossível, apenas porque eles não têm mana suficiente. E se há uma coisa que Han-Jun é capaz de fazer, é fornecer mana imediatamente. Han-Jun começa a inundá-la com mana, deixando R confusa e perguntando que estranha sensação é essa que flui através dela. Ele rapidamente brinca dizendo para ela não tornar isso estranho. Graças a isso, o poderoso selo no caminhão se dissolve. Sem muito esforço, Han-Jun salta para dentro gritando sua gratidão e prometendo honrar sua promessa. Compreensivelmente, Murgrant está ansioso. O Han-Jun fugirá com a espada ou morrerá empunhando-a. Ambos os resultados terríveis. Mas Ares tem fé nele, especialmente porque ele escolheu conter o urso, em vez de matá-lo. Mas só porque Murgrant gosta de alguém, não significa que essa pessoa mereça sua confiança. Finalmente, Han-Jun abre a porta do caminhão e entra para pegar a espada mítica. Naturalmente, Ban, um dos ladrões, aparece silenciosamente bem atrás dele. Sem hesitação, Ban crava uma lâmina profundamente no abdômen de Han-Jun. Seus dois companheiros de equipe gritam desesperadamente de cima. Enquanto isso, os dois bandidos de nível 100 permanecem congelados como NPCs sem vida. E Jun desaba dentro do caminhão, caindo como lixo descartado. O ladrão sorri maniacamente enquanto abre a caixa, triunfante por ter a espada finalmente. Mas quando Han-Jun desaparece na inconsciência, sua habilidade de teia desliga abruptamente. De repente, o caminhão se solta da borda da ponte e mergulha no rio abaixo. Poderia a habilidade Comeback Ctrl+V ativar neste momento terrível. Sem aviso, Han-Jun se materializa atrás do ladrão mais uma vez, silenciosamente. Ele corta com força no ombro do ladrão. O homem desmorona como um saco de lixo. E finalmente a espada repousa na mão. O aperto de John, seu primeiro instinto é tentar o comando de cópia Ctrl+C na espada, mas um erro pisca, nível de usuário muito baixo para duplicar este item, assim como ele suspeitava. Simplesmente não há como ele copiar uma espada lendária já no nível 30, espada lendária de nível 30 na mão. Copiar. Lá está fora de questão. Antes que Han-Jun possa reagir, o homem que ele esfaqueou antes se levanta e crava sua lâmina nas costas de Han-Jun novamente. Sério, esse adversário possui as habilidades Ctrl+C e Ctrl+V também. O homem se regenera a uma taxa estranha, quase como um ser sobrenatural. Para o horror de Han-Jun, o atacante alcança mais uma vez a espada desta vez. É claro que ele pretende terminar a luta de uma vez por todas, já atormentado pela dor. Han-Jun se pergunta desesperadamente. Se a habilidade de controle mais V dele ainda estiver ativa, então uma notificação do sistema de Digon aparece, acionada pela absorção de uma habilidade de espada lendária. Isso aumenta a defesa em 35%, concede roubo de vida e até ativa um modo Berserker. Como a saúde de Han-Jun caiu para 25%, o sistema muda automaticamente para o modo Berserker. Enquanto isso, na ponte, Kodashi está se preparando para lançar outro ataque massivo. Masato e Nana estão lutando ferozmente, mal conseguindo segurar a linha. De repente, um objeto sai do centro da ponte. Antes que o projétil complete seu movimento, ele é cortado ao meio. De jeito nenhum tem que ser o nosso cara. O sistema confirma que Keza foi derrotado. E a dungeon foi limpa. Claro, ele não conseguiu replicar a espada poderosa que aumenta seu nível em 230, mas pelo menos ele copiou com sucesso suas habilidades. De volta à sede da Associação de Caçadores, todos estão agitados com o incidente da ponte. Mesmo que a crise tenha terminado em menos de 2 horas, a mídia continua a inundar com críticas. Uma estação de guia turístico em Fukuoka, o presidente da Associação de Caçadores do Japão, um padre de nível 570, desliga a televisão e promete lançar uma investigação completa sobre como Keza foi derrotado. Perto dali, Takutigu chega, seu corpo coberto de tatuagens. Como Ana, Mike Tyson está no nível 701. Ele expressa curiosidade, aparecendo em uma festa onde você não conhece ninguém. Significa que você tem que conhecer todo mundo. O próximo a chegar é Shinoda Makoto, nível 610, um curandeiro de outra guilda. Parece que isso está se transformando em uma grande reunião. Parece que uma guerra de território está prestes a irromper sobre os direitos de cultivar aquela dungeon, que tecnicamente pertence ao grande sábio. Na guilda de Bruno, a equipe de Nana não pode deixar de notar Nanase, causando uma impressão ousada, pavoneando-se confiantemente naquele terno, e abraçando uma persona de mulher de negócios completa.
De repente, o imponente Sr. Tatu Mike Tyson entrou com arrogância, exalando arrogância ao acusar a guilda dela de estragar o contenção da criatura. Nana exalou profundamente. Antes de bater a mão com força na mesa, a sala inteira ficou tensa. Ela não apenas bateu, ela quebrou a mesa de conferência inteira com um único golpe. Masato instintivamente levantou uma barreira mágica, preparando-se para evitar ser empalado. Todos trocaram olhares inquietos, questionando silenciosamente sua sanidade. Alerta de spoiler, ela era tudo menos emocionalmente estável. Até Takuchi pareceu estar perdendo a compostura sob a tensão crescente. Naquele momento, uma voz gritou seu nome, quebrando a tensão. Era o líder da associação que se adiantou para pedir calma, oferecendo um pedido de desculpas em nome de Nana. Takuchi avisou que, se Nana mantivesse esse comportamento imprudente, isso poderia custar sua vida. Confuso, dado que seu nível era superior a 700, enquanto dela mal excedia 200. Claramente, os níveis de poder não contam toda a história. Ignorando completamente, Nana se levantou e declarou. Ela explicaria pessoalmente o que aconteceu na ponte. Para garantir, ela observou que Takayashi também estava presente, para que ele pudesse servir como testemunha. Hakuchi respondeu vagamente, admitindo que não tinha visto nenhuma recompensa impressionante, e estava incerto sobre a autenticidade da morte. O líder procurou amenizar a situação, sugerindo diplomaticamente que o envolvimento de Masato provavelmente ajudou a limitar a destruição. Aplausos estranhos ecoaram pela sala. Enquanto Masato se agarrava silenciosamente, ficou claro que ele estava perdendo uma informação crucial. Alimentado pela raiva, ele jurou fazer Nana pagar pelo constrangimento que ela lhe causou. E naturalmente ele estava determinado a se vingar de quem havia roubado sua morte de caixa. Nosso cara é claro, ninguém entende por que ele está tão furioso. Mas Nana jura investigar pessoalmente cada detalhe do que aconteceu na dungeon. Ela planeja interrogar cada guilda que atrasou seus reforços. Ela se vira confiantemente e sai, declarando o assunto encerrado. Naquele momento, Moore Grant e Ares entram na sala anunciando que descobriram detalhes adicionais sobre o incidente. Moore Grant revela que, em meio ao caos, a espada lendária foi roubada. Ele enfatiza a necessidade de total cooperação e entrega uma pasta contendo um pedido oficial da Associação Internacional. Takuchi, cético, comenta que ouviu dizer que a Associação Internacional foram realmente eles que inicialmente descelaram a espada. Iris confirma isso, explicando que eles tiveram assistência de 2 caçadores chamados Sono Hanjun e Shinoda Satoru. A revelação causa um grande alvoroço entre todos os presentes. Espere, Hanjun, o nosso, ainda está vivo e envolvido com a espada, junto com seu ajudante. Todos se esforçam para descobrir quem é realmente esse Hanjun. O líder admite familiaridade com Shinoda Satoru, mas confessa ignorância sobre esse personagem Hanjun. Enquanto isso, Nana morde a língua, totalmente consciente de quem é exatamente aquele canalha. Masato senta-se ao lado dela, sorrindo amplamente, ansiosamente antecipando sua chance de vingança. Ele se vira para Ares perguntando se ela está se referindo ao indivíduo que empunhou a habilidade da teia da Rainha Aranha. Ele menciona que viu o jovem lutador lutando durante a batalha, mas tem certeza de que ele pertencia à associação. Ele também se lembra de ter visto Nana conversando com ele. Em outro lugar, alguém examina a espada cuidadosamente e pergunta: esta é a espada de Kalisha que você conseguiu roubar? Um homem de nível 300 chamado Kurasaki Takumi. Takumi olha para ela totalmente espantado. Além de ser uma espada que aumenta instantaneamente seu nível em 200 apenas por segurar, lá, olhe para você, já está no nível 101. Você, pequeno trapaceiro astuto, Kurasaki Takumi comenta que gastar milhões para colapsar a masmorra e forçar o chefe a aparecer valeu absolutamente a pena. Até o cara com a máscara parece perplexo. Ele é quem causou todo esse caos. Kirisaki exige saber por que ele acabou perdendo todos os seus companheiros no processo. Imediatamente o homem derrotado cai de joelhos, pedindo desculpas e revelando que encontraram um indivíduo estranho que agora está morto. Você pode dizer que esse cara infeliz, sem saber, revelou detalhes cruciais sobre o incidente. Não há chance de ele sair vivo. Uma pasta cheia de dinheiro está no chão, e Kurasaki Takumi diz a ele para pegá-la. E viver a vida como quiser, o homem comemora como se tivesse ganho na loteria, mas cada nota naquela pasta provavelmente sela seu destino de ser eliminado. Kurasaki pergunta casualmente:
Se ele planeja vender informações sobre a espada assim que sair, o homem salta abruptamente insistindo de jeito nenhum eu trairia esse tipo de informação. Ele começa a recuar, enquanto vocifera que o líder sempre foi um traidor, pretendendo matar. Luz a todos desde o início. Naquele instante, Kurasaki Takumi o corta, avisando que guardar esse segredo é melhor. Ele claramente não quer visitantes indesejados aparecendo à sua porta. O homem azarado bate forte contra a parede e é horrivelmente dilacerado, dividido em dois. Então sim, qualquer um que duvidou de mim, é melhor entregar seu dinheiro agora. Apenas um corte diminui a durabilidade da espada de 10 para 2. Que droga! Isso significa que ela tem apenas cerca de 4 golpes restantes. No máximo, na cena seguinte, Harglass aparece silenciosamente e murmura, lembrando de que este era um presente. Abruptamente, Han-Jun acorda na cama dominado pelo pânico. Ele sente um calor intenso, onde a marca semelhante a uma tatuagem em seu pescoço está. Ele se pergunta se aquela marca amaldiçoada está se inflamando mais uma vez. De repente, Shinoda Satoru, o absoluto encrenqueiro, salta para frente e o abraça firmemente e exclama como temia que Han-Jun tivesse morrido. Shinoda Satoru começa a balbuciar sobre um ataque oceânico massivo que aniquilou o chefe. Outro homem, igualmente desgrenhado na sala, pergunta se eles estavam perto da ponte. Enquanto Han-Jun fica cada vez mais exasperado com a conversa. Levantando-se de seu assento, ele comenta que o homem está inexplicavelmente enérgico para alguém que quase enfrentou a morte. Ele vai descansar. Mas o homem na cama comenta que, apesar de sua aparência rude, o jovem sinceramente queria ajudar. Acontece que Shinoda Satoru foi quem resgatou Han-Jun, antes que Nana e os outros chegassem. Então, a memória de Han-Jun desperta. Ele se lembra que o líder de sua guilda é Shinoda Makoto e este garoto é Shinoda Satoru. No entanto, ele rapidamente descarta a ideia. Não há como esse cara de aparência frágil ser parente daquela pessoa. Corte para a sede da Associação de Caçadores. Nana pergunta se o personagem principal está realmente morto. Moore Grant confirma o fato. Acenando com a cabeça, Nana não parece particularmente chocada. Ela responde friamente que não é incomum que caçadores percam suas vidas. O líder da associação menciona que eles entraram em contato com várias guildas para ajudar na recuperação da espada. Ares acrescenta que eles precisarão de caçadores altamente qualificados, já que ela já identificou a localização da espada. O líder diz a Ares que ela é impressionante. Ele sabia que sua equipe era competente, mas não esperava uma capacidade tão excepcional. Ele ficou surpreso que eles já soubessem a localização da espada. Ela explicou que a espada emite uma assinatura de energia distinta que ela pode sentir de forma única. Nana mencionou que, antes dos eventos recentes, ninguém tinha informações confiáveis sobre a espada, tornando fácil detectar se alguém a havia roubado. É precisamente por isso que eles confiaram a espada à juventude de Han-Jun. Ares rapidamente alertou que a durabilidade da espada era limitada a 10 pontos, vários dos quais já haviam sido esgotados, avisando que ela poderia em breve quebrar irreparavelmente, desaparecendo junto com a única pista para localizar sua mãe que desapareceu há 15 anos. Ambos ficaram visivelmente surpresos com esta revelação. Nana produziu um arquivo explicando que ela não era a única investigando seus antecedentes. Ela estava ciente de que Ares se apegava à espada, porque representava sua última esperança de encontrar sua mãe desaparecida. Abruptamente, Ares se levantou de seu assento. Esperando um acesso de raiva, Nana ficou surpresa quando Ares, em vez disso, calmamente solicitou sua ajuda, insistindo que eles devem impedir que a espada desapareça. Corte para o corredor onde Nana, a empresária de mente afiada, caminhava pensativamente pelos corredores, sentindo que os dois estavam escondendo informações vitais. Além disso, a noção da morte do caçador Han-Jun não parecia totalmente correta. Ele nunca pareceu alguém que simplesmente se renderia. Naquele instante, Shinoda apareceu perguntando por que seu humor parecia tão azedo. Ela dispensou a pergunta com um aceno, devolvendo-a perguntando o que o trouxe ali. Ele insiste que é hora de ela retornar à Guilda Sábia. A julgar pelo seu tom confiante, este homem deve ser o mestre da guilda e provavelmente está ligado a Shinoda Satoru. Afinal, o seu nome é Shinoda Makoto e o nome do rapaz é Shinoda Satoru. Nana responde, apontando que o número de dungeons está a expandir-se rapidamente e os caçadores estão a ser vítimas a um ritmo alarmante.
enquanto as guildas rivais estão a negligenciar os seus deveres, focando-se, em vez disso, em transformar-se em entidades corporativas que capitalizam a fama e os lucros. A recente catástrofe da ponte expôs a sua falta de preparação, quando uma ação decisiva era crucial, reforçando a decisão de Nana de não regressar. Ela tem demasiadas responsabilidades para gerir dentro da associação. E então termina abruptamente a conversa. Espera, então ela é irmã de Shinoda Satoru e este homem é o pai dela? A família toda está a envolver-se, só falta um genro. E eu conheço o tipo certo para preencher esse papel. Makoto ri-se suavemente, aconselhando-a a não ser tão séria o tempo todo, mas ele sugere que ela passe pelo hospital antes de voltar. Falando em hospitais, vamos voltar para Hanjun. O meu tipo já chegou ao nível 76. A sério, ele está a dominar o jogo de subir de nível neste momento. Embora não tenha conseguido replicar a espada, as habilidades que adquiriu compensam mais do que o suficiente, especialmente o formidável modo Berserker. Este modo salvou-lhe a vida. Não só a espada Mor lhe concedeu um aumento de poder temporário de 200 newtoníveis. O modo Berserker dobrou efetivamente todas as suas estatísticas. Foi assim que ele conseguiu cortar um monstro de nível 400, ganhando uma recompensa notavelmente intrigante. Acontece que Hanjun assimilou a habilidade Onda de Choque de Quishi. O sistema então atualizou isto, transformando-o num talento totalmente novo chamado Frequência Residente. Além disso, a sua habilidade Teia de Aranha avançou para o nível 2. Esta atualização significa que quando ele a ativa, ele agora pode combinar perfeitamente onda de choque com roubo de vida simultaneamente. Então sim, o nosso tipo no elevador está realmente confiante. Ele está a acumular múltiplas habilidades sem esforço. Elas estão naturalmente a sincronizar os seus sentidos. Oh, espera, vê isto. A sua janela de estado mostrando o nível 70 e 6 mais buff de 200 apareceu de novo no ecrã para todo o esquadrão. Espero que o editor tenha realmente incluído isso. Aquele pequeno gremlin que tenha feito como eu instruí. Quando eu disse que ele copiou o efeito das espadas, eu queria dizer mais do que apenas as habilidades. Ele também replicou o buff de 200 newtoníveis, o que explica porque ele está a rasgar o elevador como um verdadeiro elite. Identificando-se como um caçador de nível 276, de repente uma voz familiar grita do outro lado do átrio do hospital, é Nana, repreendendo alguém duramente por não evacuar após os seus avisos sobre o perigo. O nosso tipo baixa-se instintivamente. Ele não tinha ideia de que ela tinha um lado tão feroz e o que ela estava sequer a fazer aqui no hospital. Acontece que ela está a repreender Shinoda Satoru, que a chama de Winnie-chan Mana Velha, e culpa por não eliminar o monstro corretamente. Foi aí que Hanjun finalmente junta os pontos. O nome dela é Nana Shinoda. Toda gente aqui é um Shinoda, droga. Agora tudo faz sentido, porque o tipo forte estava tão ansioso para manter Shinoda Satoru vivo. E por que Nana é tão rápida a defender este miúdo, Rex? Então ela perguntou sobre Hanjun, querendo saber se ele estava presente aqui. O nosso protagonista permanece instintivamente escondido, tendo fingido pertencer à associação ao chegar. Ninguém suspeita que ele é apenas um obscuro, supostamente membro fraco da sua guilda. Enquanto ele tenta uma fuga silenciosa, ele inesperadamente colide com alguém. Ah, então ainda estás vivo. Oh não. É Moore Grant. Moore Grant rotula de ladrão de espadas, mesmo no pior momento imaginável. O nosso herói estava a tentar escapar despercebido, mas agora Moore Grant está ansioso por uma desforra. Moore Grant agarra-o pelo colarinho, atirando-o contra a parede. Uou, relaxa, ele diz, embora ele já saiba que não há espada. Moore Grant exige saber por que Hanjun fingiu fazer parte da associação. Hanjun tenta uma explicação, mas Moore Grant interrompe-o, acusando-o de colaborar com os ladrões. De repente, Hanjun percebe que Moore Grant está além da razão. Moore Grant invoca uma espada através de um portal, pronto para atacar. Mesmo então, Ares chega gritando para ele parar, avisando que tais ataques não são permitidos aqui. Mas Moore Grant, furioso, insiste que não descansará até que o miúdo esteja morto. Espera aí, loira, alguém adverte. O nosso herói definitivamente precisa de uma estratégia de fuga rápida agora mesmo. Os picos de energia ambiente, frequência residente ativada, a espada de Moore Grant estilhaça-se instantaneamente. Perto dali, Nana e Shinoda Satoru ouvem cada palavra e movimento. A mandíbula de Nana cai em descrença. Espera, o nosso protagonista tem habilidade de Koichi? A cena muda abruptamente para o que parece ser um vibrante palco de K-pop. Uma rapariga está a dançar energicamente,
o suor a brilhar nos seus abdominais tonificados visíveis, enquanto uma multidão de admiradores fervorosos aplaude. No momento seguinte, ela sobe apressadamente para um carro à espera. O nome dela é Arita Sara, membro de um grupo idol. Mas espera, ela também é uma caçadora? Eles nem sequer revelaram o nível dela ainda. Ela despede-se dos seus amigos admirados. Então ela salta para sua Ferrari e acelera. As raparigas começam a sussurrar, especulando se ela é rica de uma família famosa. E imaginando por que ela está dirigindo uma Ferrari, Sarah acelera agressivamente ao se aproximar de uma curva fechada, quase batendo em um Jeep na curva. Ele pisa no freio a tempo de evitar uma colisão. Debruçando-se pela janela, ela grita: "Olhe por onde anda." O outro motorista sai do veículo. Oh não, é Kurasaki Takumi, o próprio ladrão de espadas longas. Sarah imediatamente se cala. Ela claramente o reconhece enquanto ele casualmente joga uma espada em sua Ferrari como se estivesse descartando lixo postal. Referindo-se ao show, ele diz: "Espero que sim, porque agora estamos indo para uma masmorra. Se você estiver disposta, as coisas podem voltar a ser como eram antes." Embora a história deles não seja clara, ela está visivelmente descontente em vê-lo. A cena volta para o prédio, onde Han-jun atinge Moor Grant com uma poderosa onda de choque. Infelizmente, o lugar está completamente deserto agora. Eles chegaram tarde demais. Nana pergunta se isso significa que eles terão que esperar pelo próximo uso das espadas para rastrear. Lá novamente, o silêncio constrangedor diz tudo. Sim, é o caso. Então nosso cara grita: "Torre de sangue." A frase proferida pelo homem que o esfaqueou enquanto inconsciente, mas ninguém parece saber o que isso significa. É provavelmente alguma organização secreta sombria. Moor Grant fica ansioso, avisando que a espada não vai durar muito mais tempo. Se eles continuarem a perder tempo, Nana o tranquiliza dizendo que conhece alguém com informações privilegiadas sobre todos esses grupos secretos. Uma jovem rastejando no chão carrega um poder que recebeu de uma entidade misteriosa há 15 anos a princípio. Ela acreditava que era apenas mais uma caçadora despertada, mas logo ela descobriu que sua habilidade era muito mais enigmática do que jamais imaginara. Você está pronta. Ela possui o poder de controle mais Z, exatamente a habilidade de desfazer seus erros. Agora estou curioso para saber quem mais poderia ter o equivalente a Alt mais F4. Embora eu suponha que esse atalho só funciona uma vez, a primeira coisa que ela fez foi começar a comprar pilhas de lixo descartado e restaurá-los para revenda. Mesmo que sua habilidade não fosse tecnicamente uma habilidade de cura, ela conseguiu ganhar uma fortuna simplesmente reparando itens para os outros. Então é claro que seu poder não é sobre cura, mas sim reverter as pessoas a um estado anterior. Isso faz sentido, mas agora eu me pergunto: sua habilidade tem limites? O que realmente acontece quando ela a ativa? A garotinha se dedicou a todos os esforços para ganhar dinheiro, porque seus pais estavam hospitalizados, e em estado crítico, ela tentou restaurá-los à plena saúde. Mas o problema era que ela não tinha mana suficiente. Com a mana que tinha, ela só conseguia curar ferimentos leves. Então, ela começou a procurar maneiras de aumentar suas reservas de mana. Ela se aventurou em masmorras servindo como carregadora, e sempre que alguém se machucava, ela se passava por curandeira para prestar ajuda. O problema é que aqueles que despertam com habilidades latentes, em vez de se tornarem verdadeiros caçadores, enfrentam desafios muito maiores para sobreviver em masmorras. Um dia, ela pediu um pouco de mana a um homem que era basicamente um gojo de baixo orçamento. Ele respondeu sarcasticamente, perguntando por que ela estava sempre implorando. Obviamente, ser uma garota solitária em masmorras significava que homens duvidosos frequentemente se aproveitavam e tentavam coisas inapropriadas. Eles nunca previram que ela os cortaria em dois. Então alguém entra com intriga, revelando-se ninguém menos que a infame cobra. Kurasaki Takumi aparece e sim, ela é inconfundivelmente Erita Sara, a idol que vimos antes. Ele joga presentes pela casa dela como se fosse Natal. Então pergunta para onde foi todo o dinheiro que ela ganhou. Ele zomba do lugar dela como patético. No entanto, ela tem uma montanha de champanhe atrás dela, jantando o sushi de um aplicativo de entrega identificável, certo? Eu também estou falido, Kurasaki Takumi. Ela retruca, criticando-o por sugerir que é estranho para uma idol pedir comida para a viagem 3 vezes ao dia. Então, ela mesma responde à pergunta dele. Ela se entrega sempre que quer. E se ela engorda, ela apenas aperta Ctrl mais E, ela rapidamente se torna atraente novamente. Ele presumiu que ela sempre foi assim.
especialmente porque um dia ela roubou o escudo de um homem moribundo para vendê-lo. Ele está convencido de que ela compartilha sua natureza implacável mais uma vez. Ela claramente parece descontente em lidar com ele. Ela diz a ele, sem rodeios, que não se importa com o que este trabalho envolve, mas ela quer saber por que deve ser uma masmorra desta vez, por que não apenas trazer a mana para ela como de costume. Então ele revela a espada Kalishos, explicando que precisa que ela rasteje por ela. Claro que é difícil e o custo de mana é enorme. Ele garante a ela para não se preocupar. Esta será sua última masmorra. Surpresa! Aritasara pergunta se ele finalmente descobriu o item gerador de mana infinito. Ele responde que não, mas diz que há uma grande chance de que tal item apareça em breve. E ele pede a ela para entrar na masmorra uma última vez. Honestamente, parece que ela está prestes a consertar aquela espada. Apenas para encontrar seu fim logo depois, corte para um vislumbre do mundo futuro. Nosso protagonista Han-Jun e Nana chegam lá e ele acha estranho que essas pessoas pareçam possuir conhecimento que supera até mesmo as principais guildas. Nana revela que quando se trata de inteligência de masmorras e estratégias para eliminá-las, ninguém tem informações melhores do que este indivíduo. Dentro da sala de conferências é Masato. Sim, o homem confiante com cicatriz no rosto está discutindo. Como esperado, o lendário gerador de mana infinito nesta realidade, mana infinita é tão comum quanto um dia de semana mundano. Tipo, ou aquele velho código de trapaça quebrado de novo. Nana observa que, pelo que ela sabe, este artefato ocasionalmente aparece como recompensa na masmorra da Montanha Nevada de Golem. Embora derrotar seu chefe seja notoriamente difícil, Masato confirma estar ciente da situação e explica que estão montando uma equipe completa para coletar informações detalhadas durante sua investigação. Eles se depararam com uma facção chamada Torre de Sangue. Embora ele nunca os tivesse encontrado antes, a Torre de Sangue aparentemente tem como alvo a mesma masmorra Nevada de Golem. À primeira vista, eles parecem um grupo comum. No entanto, eles acabam sendo muito mais implacáveis do que o esperado. Eles eliminam, assassinam e roubam impiedosamente de outras equipes de masmorra. Para Han-Jun, um item de mana infinita não tem valor, contrastando fortemente com a obsessão do resto do mundo por ele. O que o intriga é como tudo isso se conecta à espada, porque o foco no Golem. Talvez eles estejam planejando usar a espada para matar o chefe, mas a durabilidade da espada é frágil. Então, realmente vale mais do que um item de mana infinita? Nana se pergunta em voz alta se o grupo da Torre de Sangue já localizou o chefe. Já que isso explicaria seu movimento repentino, Ares rapidamente intervém insistindo que não há como a masmorra ter sido encontrada há 15 anos, sem que ninguém recuperasse o item. No entanto, nosso protagonista está prestes a questionar como ela sabe tais detalhes, mas ela o interrompe dizendo que vai explicar e o exorta a manter a calma. Acenando com a cabeça, ela tem estudado isso há algum tempo. Ela explica que a masmorra da Montanha Nevada ganhou uma reputação notória. É uma das masmorras mais desafiadoras, fazendo com que muitos caçadores a evitem completamente. Masato acrescenta que locais como este são armadilhas perfeitas para grupos de assassinos emboscarem vítimas. E ele está convencido de que eles estão escondendo algo lá. O personagem principal pergunta sobre o momento de sua operação, aprendendo que é iminente, já que eles acabaram de recrutar membros. Como Han-Jun suspeitava, o plano deles está em andamento há muito tempo. Nana insiste que, dada a urgência, eles devem agir rapidamente. Ela se vira para Masato perguntando se ele tem uma equipe de ataque preparada para ser enviada imediatamente. Com a mão sobre o coração, Masato afirma que absolutamente não. Mas Nana o pressiona, lembrando-o de que a futura guilda sempre mantém uma equipe de apoio em espera para missões de masmorra de emergência, que foi como ele acabou na ponte naquele dia, sentindo-se um pouco envergonhado. Masato admite que, embora Nana tenha reunido muitas informações, nem todas são precisas. Na realidade, ele não tem uma equipe pronta capaz de entrar em um lugar tão perigoso com pouco aviso. Ele enfatiza que esta não é apenas uma masmorra qualquer. É a temida Montanha Nevada repleta de golems poderosos. Para ser justo, os golems são apenas de nível 40, o que não parece muito intimidante à primeira vista. No entanto, Masato já está lá fora com um esquadrão totalmente montado e adivinhe quem está liderando a investida. Han-Jun lidera a investida enquanto a equipe estilhaça implacavelmente os golems apenas para eles se regenerarem instantaneamente. E lançar uma contraofensiva feroz, Masato murmura em frustração. É precisamente por isso que detesto esse tipo de lugar. De repente, uma figura desgrenhada de mago, como dos bairros pobres, saca uma varinha.
Parecendo alguém saído de um conto de Harry Potter, ele reúne todos os golems em um único aglomerado e os separa. Antes de detonar uma explosão massiva que os destrói, fragmentos de gemas vermelhas começam a cair de cima. Esses são os núcleos, ele grita, exortando-os a esmagar os núcleos imediatamente. Essa é a verdadeira maneira de destruir um golem, Oscar, de onde quer que tenha vindo, exclama batendo na terra, saudando o mago como um herói. Enquanto isso, o protagonista permanece ocioso segurando sua pequena espada. Mas não contribuindo em nada para a batalha, antes Ares havia explicado que dentro da masmorra, eles devem eliminar o máximo de golems possível. Esta era a condição-chave para ativar o mini-chefe. Ela descobriu que este tipo de masmorra é conhecido como uma masmorra de indução, Hanjun, e honestamente nós também não temos ideia do que isso realmente implica. Como de costume, Masato entra com seu desdém, explicando que é essencialmente uma masmorra aninhada dentro de outra masmorra. Em uma caçada típica, você pode ignorar zonas mais fracas e ir direto para o chefe para economizar tempo. Mas em masmorras de indução, você é obrigado a limpar cada área sequencialmente. Um erro e o caminho a seguir é completamente bloqueado. Ares acrescenta que há 15 anos alguém desencadeou uma ruptura dentro desta masmorra. E desde então seus segredos permaneceram um mistério. É incerto se alguma coisa aparece agora, e é por isso que eles não devem apenas derrotar os golems, mas fazê-lo rapidamente. Sua equipe rival também está atrás da chave. Então eles devem superá-los para garanti-la primeiro. De volta à luta, Hanjun sente uma onda de confiança agora que ele empunha a espada. Ele rapidamente libera a habilidade Teia de Aranha pressionando Ctrl mais V. Assim, um golem é completamente destruído. Os espectadores olham incrédulos, perguntando-se se ele acabou de ativar uma habilidade poderosa de chefe, até Ares se junta congelando golems com feitiços de gelo. Enquanto mais entram para finalizar, Luz outro golem ataca agressivamente os personagens secundários indefesos. Neste ponto, o destino deles parece selado, mas então ela faz uma entrada dramática. Sem dar um único soco, ela aparece apenas para fazer uma pose impressionante. Ela bate com a mão, ativando a habilidade Onda de Choque de Kalisha. Espere um minuto, ela também tem essa habilidade? Eu pensei que Hanjun era único. Ela examina o grupo perguntando se todos estão bem. Todos acenam com a cabeça, mas ela percebe alguém lutando para esconder o rosto. Ela chama essa pessoa. É Shinoda Satoru. Mais uma vez, aqui vem o caótico duende se defendendo, declarando que ele pertence oficialmente a Han, o grupo de Jun, então sua presença é justificada. Espere, desde quando Hanjun tem um grupo inteiro? Flashback para o hospital, onde Hanjun anunciou que estava indo para a masmorra. Shinoda Satoru fez um grande escândalo, insistindo em participar de uma última caçada com Senpai, e se recusando a deixar Lu ir sozinho. No momento em que Hanjun concordou, Shinoda Satoru se iluminou de alegria como um personagem saído de um anime shoujo. Mas Hanjun o fez prometer que se ele viesse, teria que ser como um membro de seu grupo. De volta à masmorra, Nana não tem ideia do que Hanjun está realmente pensando. Shinoda Satoru diz a ela que ela deveria mostrar mais respeito a Senpai. Ele declara ousadamente bem na frente dela que testemunhou em primeira mão. Quem cortou Kuisha em dois foi Hanjun. Nana começa a considerar que ele pode estar certo. Desde que se cruzaram pela última vez, Hanjun parece realmente mais forte. Além disso, suas teias de aranha agora irrompem com intensidade de cochos explosivos, como poderes. A cauda pode conter água, mas a questão principal permanece. Por quais meios? Em outro lugar dentro da masmorra, uma dupla improvável se reúne. A ídolo K-pop Arita Sara e o notório ladrão de espadas Kurasaki Takumi, empoleirados em uma borda da montanha. Eles observam enquanto os outros suportam dificuldades muito abaixo. Todo o seu esquadrão está por perto, disfarçados de outra equipe de ataque, esperando o momento certo para atacar e semear o caos. A complicação é que dois caçadores de alto nível estão inseridos no grupo principal, tornando as abordagens furtivas quase impossíveis. No entanto, contanto que mantenham uma distância segura. Eles podem simplesmente realizar sua estratégia. Kurasaki enfatiza que a eficiência é a base sobre a qual sua guilda opera. Virando-se para Arita Sara, ele pergunta se ela acumulou mana suficiente. Aparentemente, os dispositivos de carregamento de mana que ele forneceu a ela são exorbitantemente caros em recursos. Encher apenas um exige vencer mais de 100 feras da masmorra. A enorme ruptura na ponte foi obra dele. Ele a desencadeou sobrecarregando inúmeros dispositivos desse tipo.
A única preocupação de Arita Sara é quantos mais desses dispositivos eles precisarão para restaurar totalmente a espada. Ele responde que eles precisarão de pelo menos 20. Imperturbável, ela pergunta: se o plano deles é apenas ficar escondidos até lá, ele confirma que esse é exatamente o curso de ação deles, especialmente porque a próxima seção da masmorra é protegida por uma barreira, que só pode ser rompida usando uma espada de dragão Kalisha. Arita Sara fica desconfiada e exige saber exatamente onde você obteve essa informação. Ele diz a ela para parar de questionar. Já que ela não obterá nenhum detalhe, ela suspira, acenando com a cabeça. Os planos dele são sempre não convencionais. No entanto, depois de receber um olhar penetrante de Kurasaki Takumi, ela rapidamente se desculpa e afirma que estava apenas brincando. Contanto que garantam um contrato, ela permanece indiferente aos métodos dele. Seu verdadeiro objetivo é claramente adquirir o artefato Homem Infinito para restaurar sua mãe e seu pai. Em meio ao caos da batalha, ele observa que, embora tenham derrotado mais de 200 golems, dificilmente parece progresso. Outro núcleo cai de um ogro derrotado. Ele o pega, mas este núcleo parece incomum e estranhamente desconhecido. Sem aviso, ele escorrega de seu aperto e cai no chão por conta própria. Naquele momento, Masato se aproxima, anunciando que o processo começou oficialmente. Eles completaram a primeira fase da subjugação. Agora é hora de avançar para a segunda zona. Agora vem o desafio de enfrentar o mini-chefe da Montanha de Neve. Um imponente golem mutante de nível 150 emerge, um gigante imponente. Ele de repente avança, atingindo metade do esquadrão como se exigisse pagamento. Masato ordena uma retirada total e imediata. Embora a criatura se estilhasse com o impacto, seu nome, o Golem Mutante, sugere um retorno inevitável. Como esperado, ele rapidamente se reforma em segundos. O Golem se remonta e retoma seu ataque. Shinoda Satoru ataca o Golem mais uma vez. No entanto, cada vez que ele se estilhaça, o núcleo se esquiva para se esconder em outro local. Então ele reconstrói um novo corpo em torno desse núcleo. Nosso protagonista elabora um plano para interromper o movimento do núcleo, prendendo com sua teia de aranha. Ele executa o movimento perfeitamente, pressionando Ctrl mais V, e acerta um golpe preciso que prende o Golem durante sua regeneração. No entanto, o Golem se remonta sem esforço, sem qualquer dificuldade. A teia se mostra ineficaz. Agora eles devem descobrir como destruir o Golem, antes que seus fragmentos possam se reunir. Alguém grita um aviso para nosso herói sair do caminho do perigo. Virando-se, ele vê Nana lançando uma enorme explosão azul diretamente no peito do Golem. No entanto, o Golem mal reage, imperturbável por ataques físicos e mágicos. Nana insiste que eles devem sincronizar seus ataques para ter alguma chance de sucesso, Masato responde com um irônico bem, não me diga. Neste ponto, o personagem principal começa a entender por que todos se afastam deste calabouço. Ares o havia alertado, o mini-chefe é o que torna esse lugar tão perigoso. E como é um calabouço de indução, não há como contorná-lo. Para piorar a situação, o núcleo consome os cadáveres de golems derrotados, tornando sua saúde virtualmente ilimitada. Masato explica que eles não estão apenas lutando contra este chefe, eles estão lutando contra todos os inimigos que já derrotaram. O tempo e esforço necessários são a razão pela qual a maioria dos caçadores evita este calabouço, embora não tenham alternativa. Para alcançar o chefe final, esse adversário deve ser derrotado primeiro. Nana descreve duas estratégias: ou aniquilar o núcleo, ou apagar todos os inimigos derrotados anteriormente. De volta ao calor da batalha, o chefe é engolido por chamas azuis bruxuleantes. A julgar pelo suor nervoso de Nana, a situação está se tornando cada vez mais terrível. Atrás dela, a criatura começa a se reconstruir mais uma vez. Ela mal consegue virar a tempo para lançar outro feitiço de fogo poderoso. Nosso protagonista quer intervir, mas usar os poderes da espada alertaria instantaneamente Ares, que conhece todos os seus segredos, que algo está errado. Ele é meticuloso. Ninguém nesse mundo pode descobrir sua tática inteligente de copiar e colar. Então ele se lembra. Ele ainda tem o item que obteve do urso na ponte. Sua primeira habilidade paralisa temporariamente um alvo, enquanto a segunda inflige dano contínuo ao longo do tempo. Ele se prepara para aplicar sua técnica de copiar e colar naquela arma formidável. Melhor ainda, ele a sobrepõe à sua teia de aranha. Então agora a teia não apenas desencadeia uma onda de choque, mas também segura os inimigos firmemente com a força de aperto de um urso.
Além disso, a habilidade secundária do urso drena mana e saúde dos adversários. Ele avança totalmente preparado para infligir dano real finalmente. Enquanto isso, Nana permanece resoluta, sozinha em um campo de fogo flamejante. Murgrant observa com espanto, se perguntando se ela realmente pretende derreter cada fragmento daquele golem. No entanto, mais uma vez a criatura começa a se remontar atrás dela. Ela libera outra explosão devastadora de chamas. Sério, de onde ela está tirando toda essa mana? O golem avança pelo fogo ileso e prepara um soco massivo. Parece que suas reservas de mana estão finalmente começando a diminuir. Mas quando uma esposa enfrenta perigo, é hora de um herói aparecer. Nosso herói salta, envolvendo o monstro em um casulo apertado e flexionando com determinação. Até Nana e Masato estão atordoados, ele acabou de imobilizar um mini-chefe como se não fosse nada. Nana volta à realidade, gritando para ele parar de posar e atacar logo. Naquele momento, Han-Jun revela. Ele descobriu uma maneira de impedir que o núcleo escape. Masato opta por evitar um confronto. Ele murmura baixinho. Tudo bem, mas você vai se arrepender de me dar ordens mais tarde. Ele libera um feitiço de chama massivo, fazendo com que o golem comece a se despedaçar. Naquele momento, o núcleo se torna visível. Ele sincroniza a técnica da teia instantaneamente desta vez. Combinada com as garras do urso, a teia não apenas prende o alvo. Em vez disso, ela se transforma em uma boca feroz forrada de dentes afiados. A boca se fecha, travando firmemente o núcleo no lugar. Masato reconhece instantaneamente a habilidade. É a habilidade única do urso, mas de alguma forma ele a evoluiu para uma arma incrivelmente potente. Nana começa a juntar as peças. Masato possui as habilidades da Aranha-Rainha. Ele estava presente ao lado daquele outro indivíduo. Ele também lutou durante a batalha de Quisha na ponte. Embora ela comece a suspeitar que ele é o Ctrl mais C, Ctrl mais V estrategista, ela está principalmente feliz por ele sempre chegar quando eles precisam de apoio. Ares até o elogia, inflamando o entusiasmo em todo o esquadrão. Eles finalmente têm a oportunidade de destruir o núcleo. No entanto, o indivíduo próximo que estava claramente insatisfeito era ninguém menos que Kurasaki. O subordinado de Takumi, até Arita Sara, estava perplexa, se perguntando como aquele garoto conseguiu interromper o movimento do núcleo. No entanto, o problema real era que eles precisavam dele ativo para continuar gerando mana ali. Então Shinoda declarou que era hora de desviar do plano, instruindo todos a tomarem suas posições designadas. Sem ser notado por ninguém, o grupo mascarado avançou furtivamente por trás. Arita Sara questionou se ele realmente precisava intervir pessoalmente. Ele explicou que a situação havia se tornado mais desafiadora porque aquele garoto peculiar estava obstruindo o movimento do núcleo.